Então, nestes versículos, nós encontramos a criação do homem, tanto do homem como a mulher. Versículo 27 diz, macho e fêmea os criou. No capítulo 2, nós vamos ver os detalhes de como foi esta criação. Como também é acrescentado até um jardim, onde este casal foi colocado no início da raça humana aqui neste mundo. Depois de Deus ter dado forma à terra, enchido a terra, todo o planeta, mas mesmo assim ele plantou um jardim para colocar os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nestes versículos, de 26 a 31, são poucos versículos em números, mas nós temos muito ensinamento aqui. Seria bom a gente poder explorar tudo que temos aqui. No capítulo 2, nós vamos ver o assunto ampliado, principalmente sobre a criação do homem, onde nós podemos citar, sem dúvida, vamos ter que citar para aproveitar algumas coisas. Mas, então, nesses versículos, nós temos a criação do homem. Isto foi feito no 6º dia. Nós sabemos que o homem foi criado do pó da terra. Aqui nós temos o aspecto da semelhança do homem com Deus, a imagem e a sua semelhança. Mas no capítulo 2 nós vemos que o homem foi formado do pó da terra. Porque se nós tivéssemos só o capítulo 1, aqui não diz isto, né? Não diz de onde o homem foi tirado. Deus podia ter feito o homem do ouro. Então, a terra, e na terra existem muitos minerais e pedras preciosíssimas, de valor muito alto, onde ele tem valor por si e os homens os apreciam. Então, Deus podia ter feito o homem do ouro, podia ter feito de outro mineral, outra pedra preciosa, mas Deus fez o homem do pó da terra, do ingrediente básico que existe por todo o planeta. Foi daí que foi feito o homem. Então, em si, nesta estrutura de barro, o homem não tem tanto valor, né? Não tem tanto mérito. É por isso que nós vemos até os seres humanos fazendo pulseira de ouro, anel de ouro, corrente de ouro, coroa de ouro e outras pedras preciosas. E as pessoas são distinguidas por este valor. As suas roupas, quanto mais requintada, mais brilhosa, nós temos até o filho de um rei na Bíblia, que ele colocava pó de ouro no seu cabelo. E de ano em ano ele cortava aquela cabeleira dele para pesar. Todos devem saber quem é o filho de Davi. Então, mas o homem não foi feito destes materiais. Ele foi feito mesmo do pó da terra. Aquilo que muitas vezes incomoda as mulheres em casa, no escritório, ele tem que ser tirado para fora, ele não é muito bem-vindo, mas é daí que nós fomos tirados. Foi disto que Deus nos fez. Mas não para por aí. Nestes versículos e neste capítulo nós temos Deus falando, até ele está falando vemos uma conversa divina aqui entre eles, entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele não está dizendo façamos o homem do barro, ou da terra, ou do pó. Isso nós vamos ver no capítulo 2. Aqui nós temos a dignidade desta pessoa. E é assim que a Bíblia apresenta.
É assim mesmo. Nós vamos ver que esta imagem e semelhança, mesmo depois da queda, ela não se perdeu. Ela pode ter sido obscurecida. Ela não está sendo aproveitada, pelo menos no homem natural, mas ela ainda continua. Nós vemos isso no capítulo 5, depois nós podemos ver. Nós temos isso no capítulo 9 de Gênesis. Temos isso no Novo Testamento, em Tiago, aonde todos esses versículos mostram que nós ainda continuamos tendo a imagem e semelhança de Deus. Inclusive, é dito que esse é um dos motivos para as pessoas se respeitarem. Porque o outro semelhante, a outra pessoa, tem a imagem e carrega a imagem e semelhança de Deus. É nisto que também o ser humano se distingue dos animais. No capítulo 2, onde nós talvez vamos pensar com mais detalhe quando for estudado, nós vemos que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. No momento que Deus soprou o fôlego de vida, ou seja, criando o espírito humano, em contato com aquele barro, nós vemos que o homem foi feito alma vivente. Uma alma para viver eternamente. Os animais, eles têm alma, mas não foram criados desta forma. Têm almas, mas eles não têm alma para viver eternamente. Com a morte física, a alma deles também deixa de existir. Nós aprendemos nas Escrituras que depois da morte do homem, tem aí ainda vivo, existente, a sua alma e o seu espírito. E ele vai para o que chamamos eternidade. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Mas nós temos mais do que isso neste capítulo. Nós temos, por exemplo, que Deus criou só um macho e uma fêmea. Estas são... versículo 27 diz: e criou Deus o homem. Essa palavra homem, primeiro, está falando da humanidade. O homem genérico. Mas quando ele fala no final do versículo, criou, inclusive algumas bíblias dizem macho e fêmea, outras dizem homem e mulher, ele só criou dois sexos. Um macho e uma fêmea. Não tem terceiro, nem quarto. Tudo que existe hoje, querendo ser outra coisa, não é o modelo de Deus. Não foi assim que Deus fez. Então, nós temos aqui bem claro, e está no início da Bíblia para ficar bem definido para todos, porque Deus sabia o que havia no coração do homem, como o homem ia se corromper. Então, já está aqui para ficar bem claro para todos. Diz aqui: e criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e a semelhança de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Só existem esses dois sexos, masculino e feminino. Homem e mulher, e só criou um de cada espécie. No capítulo 2 nós vamos ver como o homem foi criado e como a mulher foi criada. Mas talvez isto vai ficar os detalhes para o capítulo 2. Nós também temos aqui neste capítulo a primeira dispensação. A dispensação do Éden, que não durou muito. Todos já devem ter lido sobre este assunto. As Escrituras, ou Deus, dividiu o tempo desde Adão até a eternidade, ou até o reino, em 7 dispensações. Nós estamos vivendo na penúltima dispensação, resta ainda o milênio. Estamos vivendo
na dispensação da graça ou da igreja. Mas nós temos também aqui a primeira aliança de Deus feita com o homem. Nós temos 8 alianças na Bíblia. Acredito que todos já devem ter lido, estudado sobre isto. Depois, se os irmãos querem ajudar neste assunto, vai ser muito útil. E aqui também nós temos a dieta alimentar dos primeiros seres humanos aqui neste mundo. Até o dilúvio, o ser humano era vegetariano, como também os animais. Então, a dieta já no jardim do Éden era frutas e legumes, vegetais. Mas depois, após o dilúvio, nós vemos que Deus autorizou o homem a comer carne. Então, aqui nós temos o 6º dia. Deus conclui este 6º dia, dizendo que era muito bom o que havia sido criado. Neste dia, Deus criou, podemos dizer, a coroa da criação dele. Não é porque aquele barro tinha algum valor, mas o que Deus fez daquele barro, é aí que está o valor. Ele o encheu de honra e glória. E pena que nós, eu digo Adão, né? Nós em Adão nós perdemos. Perdemos aquilo. Está sendo recuperado de uma maneira muito maior através da redenção. Por meio do segundo homem, o último Adão, o Filho de Deus, que veio a este mundo como homem. Então, graças a Deus por isto. Ele não nos abandonou em Adão por causa da sua queda, por causa do seu pecado. Assim é Deus, Ele não nos abandona. Ele está sempre pronto para... é o ensinamento da Bíblia. Ele está sempre pronto a nos redimir, a nos resgatar. Nós vemos isto já nos primeiros capítulos deste livro. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe neste estudo esta noite. Vou deixar um tempinho para que, se algum irmão quer dizer alguma coisa geral sobre estes versículos aqui. Se não, vamos começar no versículo 26. Vamos pensar um pouquinho sobre a criação do homem. Depois seguir adiante nesses assuntos que já levantei na introdução. Do homem ser a imagem, sim, a imagem e semelhança de Deus, né? Deus. É algo que, como já tem destacado na introdução, o homem sim não valoriza isto, né? Ser a imagem e semelhança de Deus. Sim. Todos entendem que isto, não sei se quer ampliar o assunto. Não pode falar. Porque todos entendem, é uma coisa lógica, que esta imagem e semelhança não são físicas, porque Deus é Espírito. Então, aí está a grande diferença dos animais e dos homens. A evolução de Darwin diz que o homem está evoluiu de outro animal. Mas Deus já criou com distinção abismal, não tem nem comparação. Deus criou os animais com instintos, para eles procurar comida, mas o Senhor Jesus mesmo disse que os animais não plantam, não servam, não colhem, não plantam, não regam aquelas plantas. Diz que eles não fazem roupas para si, eles têm instinto para procurar o alimento. Tem instinto também para cuidar da sua família. Tem instinto também para alguns construir a sua casa. Mas o homem foi criado com uma mente, uma razão, sabedoria para resolver problemas.
para criar coisas. Isso os animais não têm. Pode achar um animalzinho muito bonitinho, pode ensinar para eles alguma coisa, mas é só aquilo que ensina para ele. Mas o ser humano, ele foi criado, como temos aqui, a imagem e semelhança de Deus. Este é uma das coisas que é a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é governante, ele governa, ele administra. É o que nós temos aqui no versículo 26 mesmo. Diz aqui, a nossa imagem e semelhança e domine. Domine. Então, o ser humano, ele foi criado para ter domínio sobre as outras coisas, como Deus tem domínio sobre uma coisa muito maior. Mas Deus colocou debaixo do homem o planeta, e tudo que está no planeta, e disse para ele, vocês têm a minha autorização para dominar. E fazendo isso, deu para ele esta habilidade, para resolver problemas também. Nós vemos no capítulo 2 que Deus chamou os animais e apresentou para Adão, e ele deu nome para todos eles. Então Deus deu uma capacidade, não vou dizer infinita, porque infinito só Deus, mas muito grande, que nós não temos ideia. Tudo isto foi perdido, ou boa parte disto foi perdido com a queda no pecado. Quando o homem pecou, aquelas habilidades e aquela condição tão elevada, o homem perdeu. Então, nisto, o homem é semelhante a Deus. Também, como Deus é eterno, a semelhança e imagem de Deus, também Deus criou o homem para ser eterno. Nunca mais, uma pessoa nascendo, ele nunca mais, abortado no ventre da sua mãe, nunca mais vai deixar de existir. Nós nunca vamos chegar um dia quando vai terminar a nossa vida. Fomos criados com emoções, com decisões, mente, ações. Então, se algum irmão quer contribuir nisto, é bem-vindo à contribuição. A imagem e semelhança de Deus. Tem muitos versículos na Bíblia sobre isto. Você já citou o homem feito à imagem de Deus, mas isso perdeu por causa do pecado, né? Em Adão, né? O primeiro Adão. Eu estava olhando aqui em Romanos, o que temos aqui em Romanos 8. Agora, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Interessante, né? Agora, sendo salvo, trouxemos agora a imagem do seu Filho. Se alguém está em Cristo, nova criatura é uma nova criatura agora. Sim. Antes, representantes de Deus, seu Criador, agora representantes de Cristo, o seu Filho. Mas tem muito mais do que isso que eu posso explicar. Tiago diz o seguinte: com a língua bendizemos a Deus e Pai, e com a língua amaldiçoamos o homem, feito à semelhança de Deus. Então, o ser humano, ele traz os traços ainda desta imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, não se perdeu, não é que se perdeu, ficou obscurecida aquela parte em que ele devia servir a Deus. Ele foi criado para adorar a Deus, para obedecer a Deus, para amar a Deus, para se aproximar de Deus. Mas quando pecou, o que nós vemos em Adão? Um homem mentiroso, um homem que se esconde, um homem que não assume a sua responsabilidade. Então, essas coisas foram perdidas, mas não foi tudo. Então, nós vemos o resgate aqui, que foi acabado de ler. Deus trazendo agora uma outra posição, a posição da imagem de Cristo. Não mais a imagem do Adão caído, né?
No capítulo 5 de Gênesis, nós vemos lá Sete trazendo, o filho Sete de Adão, trazendo a imagem de Adão. Mas agora no Novo Testamento nós vemos pessoas salvas trazendo a imagem do segundo homem, do último Adão, que é o seu filho. Esses são os crentes, os salvos. Isso já nos exorta a nossa responsabilidade agora que temos com essa ligação em Cristo, né? Sim. O primeiro homem caiu, não obedeceu o seu Criador, pecou, errou. Como já foi dito, se desviou, se escondeu, mentiu, não assumiu, foi a Eva. Mas agora nós somos novas criaturas em Cristo. É visto aqui como somos o corpo de Cristo, né? O corpo dele aqui na terra. Ele é o cabeça. Isso é muita coisa, muito elevado. Por isso o crente, muitas vezes, como dizia o Samuel, nós estamos brincando de crente. Ele comparou com alguém brincando na beira da praia, brincando. Não compreendemos bem o que temos, o que somos agora em Cristo. Brincamos. E vivemos como se fosse ficar só nessa terra. Sim. O homem também, ele foi criado corpo, alma e espírito. É isto que nós temos aprendido através das Escrituras. Então, o corpo não é a alma não é o espírito não é a alma. Então, às vezes nas Escrituras, a alma e o espírito, a palavra, no contexto, podemos entender do que está se tratando, mas muitas vezes está bem claro o que está se tratando. Por exemplo, o Tiago também, ele diz que o corpo sem o espírito está morto. Então, o corpo não foi feito para morrer, mas no momento em que o homem pecou, Deus disse: no dia em que comeres, no dia que desobedeceres, certamente morrerás. Então, eles morreram espiritualmente. A alma do homem tinha muito poder. Nós já temos um exemplo, nós temos aqui, que ele devia dominar, ele tinha condições e sabedoria para dominar sobre muitas coisas, sem ficar cansado, exausto, sair fora do controle, ficar estressado. Às vezes, uma pessoa não consegue controlar nem a sua própria casa, que é só ali 3, 4, 5. As famílias agora são menores. Mas para Adão foi dado um domínio muito maior. Nós vemos ele colocando nomes sobre todos os animais. Adão não só chutou os nomes, e depois de passar algum tempo, vem cá, qual é o nome deste mesmo? Não. Ele deu um nome e ele sabia todos os nomes de todos os animais. Será que a gente conhece o nome de todos os vizinhos da nossa quadra, lá onde moramos? Vai lá e pergunta uma vez e já... Eu conheci um homem, não conhecia ele, mas ouvi de um homem que ele conhecia todos os CPFs dos clientes do seu banco. É uma coisa sobrenatural? Não, é uma coisa normal. Mas o homem tinha essas condições e muito mais. Onde é que está essa alma agora? Onde é que está esse poder? Se perdeu. É por isso que as religiões orientais, elas trabalham muito para colocar em ação novamente esta alma, através do hinduísmo. E outras seitas orientais, como o yoga,
Então, tudo que é isto que traz meditação para resgatar aquela alma. Existe muita coisa escondida, mas Deus não nos ensina a usar esta alma que está perdida, esta alma que entrou em trevas. O diabo, ele usa esta alma. Nós vemos, por exemplo, através do ocultismo, os ciganos, eles conseguem falar coisas da tua vida sem nunca te conhecer. São pessoas que começaram a exercitar esta alma caída, esta alma que está perdida. Mas nós não vemos que esta é a forma da redenção de Deus. Deus, Ele não usa nada do velho homem. Pelo contrário, Ele crucifica o velho homem e dá um novo homem para nós viver. É bom nós sabermos disso. Porque nós não podemos ser espirituais por este homem caído. E muitas vezes a gente acha que podemos. E nós devemos nos recuperar, mas é só nesta parte que está falhando. Mas na realidade, o crente, ele tem duas naturezas. A nova natureza, a velha natureza. A velha natureza, Deus eliminou, ou para Ele não serve. Ela deve estar crucificada, deve estar morta. A nova natureza é onde deve existir no crente, onde deve funcionar. É ele que aproveita as coisas de Deus, não é o velho homem. É bom isto ficar claro, porque não sei se todos... Porque estão essas duas naturezas. Então, às vezes a gente quer que a nova natureza, a velha natureza seja educada. É ela que precisa da palavra de Deus, é ela que precisa... A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Cristo. O velho homem ficou lá sepultado, morto. Ele não existe. Então, Cristo disse, a carne para nada aproveita. O que é alimentado é o novo homem. O novo homem não peca. Aquela nova vida que está em nós não peca. O que peca é o velho homem. Muito confuso isto, mas é isso aí. Só para o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele fala aqui sobre sofrimento, aflições que tanto não salvo como salvo passamos por isso por causa do pecado que entrou no homem, né? Então, note o que Paulo disse, até os animais sofrem por causa da queda do homem. Só vou ler alguns versículos. Paulo disse, porque, isso é Romanos 8 e 18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, os salvos, há de ser revelada. Agora, porque a ardente expectação da criatura, os animais, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. No milênio, os animais não vão sofrer, né? No reinado de Cristo não vão sofrer, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esse corpo fraco, frágil,
um dia também vai ser redimido, ressuscitado, transformado, conforme o corpo de Cristo. Então aquilo que Deus fez, um dia vai permanecer para sempre. Então, o corpo também tem valor. Isso. Né? Isso. Na hora da morte, a alma e o espírito, eles não morrem como o corpo que perece ali no pó, mas o corpo também foi criado para ser eterno, o mesmo corpo, mas agora transformado, glorificado também, incorruptível. É isso que nós temos a doutrina em 1 Coríntios capítulo 15. Então, não é que o corpo não tem valor, nunca podemos dizer isto. Então, o corpo tem o seu valor. Inclusive, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo diz que o crente deve ser santificado em tudo, espírito, alma e corpo, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler 2 versículos aqui em Colossenses. Nós temos aquilo que eu estava falando sobre o velho homem e o novo homem. Isto é uma doutrina bíblica, tanto Romanos, Colossenses. Temos isto, por exemplo, versículo 9, o final do versículo 9 diz: pois já vos despistes do velho homem, com os seus feitos. Ou seja, o velho homem está aí, mas a ideia é como se o crente tirasse aquela roupa, ele não existe mais, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Acredito que esses 2 versículos é uma doutrina muito clara daquilo que eu acabei de dizer. Quem se nutre das coisas de Deus, quem tem que crescer, quem tem que ser animado, recuperado, estar na frente, é o novo homem. Porque às vezes a gente pensa, estamos tão desanimados, o que está acontecendo? Mas quem está desanimado? O novo homem, ele precisa ser edificado, ele precisa ser ajudado. Mas daí achamos que que o velho homem ele está tendo certa evolução. Por isso que Paulo está dizendo, já vos despistes. Mas nos versículos anteriores, ele está dizendo, despojai-vos também de toda ira, cólera, maledicência. Existe algo prático para nós fazer, de algo que Cristo já fez. Então, só vou introduzir isto porque nós vemos que toda esta forma perfeita, bela, em que Deus criou o ser humano, ela foi perdida com o pecado, mas resgatada com a morte de Cristo. Então o crente, ele pode desfrutar a sabedoria não tanto pela sua alma, mas 1 Coríntios capítulo 2, nós vemos que o espírito do homem conhece o homem, e o espírito de Deus conhece a Deus. Então o crente tem o espírito de Deus. É ele que vai trazer as coisas de Deus para este novo homem. O crente ele tem esse privilégio de mostrar ao mundo esse novo homem. É como o Senhor Jesus andando aqui. Os homens não podiam entender como ele podia viver e ter aquela vida, né? Então o crente hoje tem esse privilégio de manifestar esta vida, né? Então Deus deu já condições então, como somos exortados na sua palavra, de produzirmos esses frutos, né? Sim. Então temos aí o privilégio. Sim. Nós vemos que Adão, mesmo sendo instruído para lavrar a terra, para governar a terra, ele teve uma esposa, ia ter os filhos, mas mesmo assim ele podia continuar tendo comunhão com Deus. A mesma coisa o crente. Mesmo ele sendo salvo, ele tendo comunhão com Deus, ele tem outros compromissos no mundo, mas não faz dele um servo do mundo, né?
Nós temos o Senhor Jesus dizendo nos dias de Noé e Ló, que eles comiam, casavam, edificavam, plantavam, eles casavam e davam-se em casamento. Tudo isto o crente também faz. Onde é que está o problema, né? Tudo isto foi deixado por Deus. O problema é que Deus estava excluído tanto das vidas das pessoas nos dias de Ló, como também nos dias de Noé. E o problema nos dias de Noé, como também era nos dias de Ló, foi quando os filhos de Deus, os crentes da época, foram influenciados por aquilo que o mundo já estava dominado, influenciado. Então Deus, ele destruiu. A era da igreja também vai para o mesmo caminho. A mistura do mundo com o que é de Deus. Esta é a última igreja daquelas 7 igrejas proféticas em Apocalipse, Laodiceia. Nós vemos que o Senhor Jesus está fora, batendo a porta. Então, não pensamos que o mundo vai nos seguir ou vai aderir ao modelo bíblico. Nós temos que ter cuidado para o pouco que temos não virar naquilo que está em Laodiceia. Estava vendo aqui 1 Tessalonicenses 5, né? Falando do corpo, o valor do corpo do crente. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo. A pessoa salva já é santo ao momento da salvação, mas temos a prática, né? E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E só para finalizar, em Hebreus lemos do valor da palavra de Deus para nos ensinar, nos educar. E a palavra de Deus é que pode penetrar nessas partes, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada, do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, é bom compreender um pouco sobre isso, né? Sim, nesse versículo, um versículo importante, que a pessoa meditando, então mostra que alma e espírito não é a mesma coisa. Eles podem se misturar dentro de nós, mas a palavra de Deus separa. Ela chega ali e divide. Isto é espiritual, isto é alma. A alma está ligado mais com as coisas deste mundo. A alma usa o corpo para a apreciação, para a valorização, para o uso. E o espírito humano, está ligado com Deus, na adoração a Deus, na apreciação a Deus, na obediência, através do espírito humano. Nós vemos que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Então o Espírito Santo fala com o nosso espírito. Não fala com a nossa alma, nem com a nossa mente. Mas através do Espírito Santo, no nosso espírito, essas informações vêm à nossa alma, vêm à nossa mente. Então Deus usa esse mesmo espírito e esta alma, agora regenerados, novos. E nós vemos que a própria palavra de Deus está aí para ajudar a fazer esta separação entre
A alma, o que a alma, a sua função da alma, a função da alma e a função do espírito. O versículo 26 e 27, muita coisa preciosa, né? Dá para nós vermos que Deus criou o homem e a mulher para ter um relacionamento com ele, com o seu Criador. Eu estava notando aqui agora o 6º dia. Uma pessoa acompanhando, né, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, a semente, o sol, a luz, os animais, as árvores. E daí chega no 6º dia, que disse Deus, façamos o homem. Quem é esse homem, né? A nossa imagem e semelhança. Então, como tem importância o homem na criação geral? Sim. A palavra imagem, eu tenho lido que imagem como, na palavra hebraica, como uma sombra. E uma sombra não tem existência sem o algo real. Né? Sim. A nossa sombra só existe por causa de nós. Então aqui a nossa imagem, a imagem seria do ser criado, do ser humano, que existe por causa da realidade, que é Deus. Depois, conforme a nossa semelhança. Então ele criou como já tem destacado, né, com consciência, com razão, ele consegue se comunicar, coisa que o animal não consegue. E o arbítrio também. Sim. O arbítrio também. Ele tem escolhas, né? Ele pode fazer escolhas. É. Ele podia, como nós vemos a escolha entre ouvir a Deus, o que Deus já tinha dito, e ouvir a serpente, Satanás. Então o homem é totalmente diferente do que é ensinado nas escolas, né? Que veio da caverna. Não. O primeiro homem é um homem inteligente. Sim. Um homem sábio, sabia discernir as coisas. Então, nada a ver com isso. Então, é a palavra de Deus que ensina a coisa certa. Nós vemos que primeiramente já fizeram uma roupa, né? Era meia curta a roupa, mas fizeram. Depois nós vemos já sacrifício de Caim, vemos ele construindo uma cidade, com o sacrifício de Abel, eles plantando. Hebreus capítulo 2 diz, falando do homem, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Então esta é a posição humana. Assim foi que Deus criou, mas ele perdeu. Na sequência nós vamos ver um outro homem que veio agora para resgatar isto. Resgatar para nós. O segundo homem, o Senhor Jesus, o último Adão, diz que para ele fazer isto, ele teve que passar pela morte, teve que tirar o domínio de Satanás deste mundo, livrar os homens que estavam sujeitos à morte e com medo. Então tudo isso está no capítulo 2 de Hebreus, podem dar uma estudada. Então nós já pensamos, façamos o homem, temos aí Deus falando com outras pessoas divinas. Deus é uno, mas em 3 pessoas. Uma triunidade. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E como já foi dito, o ser humano foi criado para servir a Deus, para adorar a Deus, para obedecer a Deus. Era assim até que o pecado entrou no mundo. Outra coisa interessante, em todas as escrituras nós vemos um acordo perfeito entre a Trindade, né? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui façamos o homem a nossa imagem, então, o mesmo pensamento. Sim. O mesmo objetivo, né, de fazer o homem. Depois nós vemos as escrituras que eles trabalham em áreas diferentes, mas com a mesma finalidade, né? Nós vemos o Espírito Santo, parece que analisando aquele abismo, pairando sobre as águas. Nós lemos no Novo Testamento que o Filho criou todas as coisas. O Pai tinha um plano,
arquitetou aquilo, o Filho criou, porque o Pai queria que todas as coisas se convergissem no Filho. Todas as coisas um dia vai estar convergida a Cristo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então hoje não está assim, mas vai chegar o dia quando isto vai acontecer, né? Interessante que Deus provou para o homem que o homem poderia ser perfeito nesse mundo através do seu Filho. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando andou aqui, Ele tomou uma forma humana, e lá naquela tentação com o diabo lá, no fim daqueles 40 dias, aquelas noites, o diabo tentou Ele, né? Pelo Sim. pão, por todas as riquezas, mas nem só de pão viverá o homem, não dá para servir a dois senhores, ou dá para servir um e viver a outro. Deus provou para o homem que podia ser perfeito. O homem falhou, o homem pecou, né? Mas através do seu Filho, daquele homem perfeito, provou que o homem podia viver perfeito aqui nesse mundo, Sim. na presença de Deus. Você se refere a Adão antes do pecado, né? Isso. Que ele não precisava ter desobedecido. Isso. Então, aonde o primeiro Adão falhou, o último Adão não falhou. Isso. E em condições diferentes, né? Nós vemos lá ele 40 dias sem comer, sem beber, foi tentado por Satanás e venceu. O homem no meio do jardim, tudo favorável, ele falhou, né? Só no caso do Senhor Jesus Cristo, ele não podia, né? Ele não podia pecar. Ele não tinha natureza pecaminosa e ele era Deus, mas ele era homem, né, no sentido humano, como ele está falando. Então, aquele homem não tinha natureza pecaminosa, né? Adão também não tinha natureza pecaminosa, né? Então, como homem, como Deus, ele não podia pecar, e aquele homem estava ali, Deus também, junto com ele, então era impossível ele pecar, né? Mas ele foi tentado nas coisas humanas e vemos que ele venceu. Sim, os pensamentos do Elton que ele se manifestou nesse mundo na forma humana, né? Não foi na forma de um outro ser, nem de um anjo, né? Mas na forma humana, né? E até o pecado, Adão era guiado por Deus em tudo. Sim. Então ele não tinha pecado, não. Não tinha natureza esta. É, Então, no versículo 27, nós vemos uma grande verdade que já procuramos destacar na introdução, que Deus criou só dois tipos de humanos, né? Um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, dois tipos de sexos. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Com isto, fecha todas as outras coisas que existem, que querem ser, né? Tem pessoas que dizem, nasceu num corpo de mulher, mas a pessoa é um homem. Aí tem que fazer cirurgias para o corpo também cooperar com aquele sentimento, aquela pessoa, mas isso não vem de Deus. Não é uma coisa... A pessoa, com a queda, o ser humano pode ter distúrbios emocionais, hormonais, mas isto deve ser resolvido e não levado para uma outra coisa, né? Uma coisa para o pecado, para o desvio de Deus. E esta sempre foi a ideia, o propósito de Satanás. Tirar o homem, tirar o ser humano do caminho de Deus. Seja em que área for, né? Isso tem crescido no mundo e tem ganhado o apoio do governo, né? O diabo, ele trabalha tanto no governo, porque o governo está para servir a nação,
e não a nação servir o governo. Então, 10% da população impõe esta coisa fora do padrão bíblico. É estranho que tem força no governo, né? Mas será que são só essas pessoas que têm força? Não, tem um poder das trevas atuando e trabalhando, aonde aquilo ganha dimensão, ganha valor. Em certos países, não vou dizer todos os países, porque tem países que não permite isto. Não permite, inclusive, países é eliminado com a morte essas atitudes. Existe um bom remédio para isso, a salvação desta pessoa, mas não querem. Não querem. Procurando aqui. É Atos 17. De um só fez todos? A raça humana tem Atos 17, mas Romanos nós temos essa depravação, né? Humana. Romanos capítulo 1. Romanos, exato. E nós vemos que o ser humano quer essas coisas, nós vemos Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pois Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convém ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, se o homem quer, insiste, então Deus entrega. Então, como eu disse, os nossos dias nós não vamos ver melhora, não vamos ver o mundo se convertendo, igrejas voltando ao princípio doutrinário. Nós vamos acompanhar um mundo cada vez de mal a pior. Cristo vem, leva o seu povo, tira deste caldeirão podre por causa do pecado. Quem assume? O homem do pecado. Então, um homem totalmente vai ser o homem do diabo. Então o mundo vai ter o que ele sempre quis, né? Então tudo isso são resultados do pecado, né? A natureza pecaminosa tem se manifestado de várias formas. E o homem, como você já citou, governantes e leis, para agradar o homem, como Pilatos bem sabia que Cristo era a verdade, mas ele queria agradar a humanidade, o povo, preferiam ficar sem Cristo. Mais triste do que isso, seguindo o pensamento, eu conheço até perto de mim os pais contribuindo nisso. A criança, desde pequeno, é ensinado dessa forma. É o menino, se veste de menina, ou vice-versa. Tem? Não fiquem chocados, isso tem? Isso tem. Então, isso o pecado não atingiu, que é a definição do sexo. Masculino e feminino.
A gente Macho e queria fêmea. falar um pouquinho. Passou uma reportagem do 2 pais com um menino chique, há poucos dias, se apresentando a um pai e uma mãe meio jeca, e o menino meio mal vestido, como se quer dizer, eu sou o futuro. Tu não é nada. Isso acho que percorreu bastante isso aí, né? Isso está na mídia aí, está na Globo, esses gibis incentivando esse tipo de coisa. É triste, mas eu pouco entendo ainda da Bíblia, posso até nem comentar muito, mas as pessoas não concordam, mas também não discordam. E nós ficamos por isso, daqui a pouco o menino diz, olha, eu sou chique, eu tenho 2 pais. Não. É ruim isso. Não vai ser fácil, vai mudar muita coisa. Então, nós vemos também Deus os abençoou quando criou macho e fêmea. E disse, frutificai e multiplicai-vos. Essa nova coisa que nós estamos comentando, não pode dizer para eles se multiplicar, né? Eles continuam dependendo de macho e fêmea para fazer isto, né? Porque se uma mulher se transforma em homem e um homem se transforma numa mulher, é só fisicamente, só estética, mas não pode se reproduzir, não pode obedecer a Deus e se multiplicar, além de estar em desobediência com Deus. Pelo contrário, se todo mundo decidisse seguir essa ideia, dentro de algum tempo não haveria raça humana. Né? Extinguir. Então, em plena desobediência a Deus, então Deus abençoou o que ele fez, disse para se multiplicar. Nós vemos que Deus disse que era para ele sujeitar e dominar sobre os animais marinhos, do ar, da terra. Deu alimentação para eles, a dieta alimentar também para os animais. Versículo 30, e Deus conclui dizendo que tudo era muito bom. Que dia feliz, né? Que dia bom este. Sim. Eu vou voltar um pouquinho atrás, mas pensando naquele assunto ali sobre macho e fêmea, homem e mulher, é uma coisa que nos preocupa bastante. Ainda acho que foi domingo passado, vimos sobre os 3 amigos de Daniel. Acho que foi domingo passado. Sobre aquele rei e aquela estátua que eles tinham que adorar, né? Mas eles não se contaminaram, eles não se prostraram perante aquela estátua. Sabe, eu já ouvi acerca desse assunto, mas e se acontecer na tua casa? Sabe, porque começam a nos acusar sobre essas situações e dizer que nós só temos uma decisão a tomar. Isso é pecado. Porque eles não se contaminaram. A gente sabe que não é fácil. Mas estamos aí neste mundo e nós temos que seguir a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Sim. Não estou acusando ninguém. Em relação aos filhos, né? Isso, eu não estou acusando ninguém, mas acusaram a mim, dizendo, isso se acontecer na tua casa. Porque o mundo está levando isso para um assunto que, como diz o Wesley, é comum. Sim. Normal. Normal, mas isso não é normal. É pecado. Isso é pecado, é exatamente isso. Como aqueles 3 amigos de Daniel. Foi comentado até que se fosse eu, estaria morto, porque ou ia me prostrar perante aquela estátua, né? Porque fraco, né? Mas eles não, eles preferiram morrer. Mas nós não podemos arredar o nosso pé. A palavra de Deus nos diz que Deus deixou uma ordem. A posição do crente, se chega a acontecer isso, infelizmente, né? Ele vai continuar amando aquele filho, aquela filha, e vai orar a Deus pela salvação dele e dela. Porque eu acredito que todo crente sabe o limite, né? Ele sabe o limite do amor, do carinho, e aonde é aprovar a vida, aprovar o pecado. São coisas bem diferentes, né?
Porque Paulo disse, nós precisaríamos sair do mundo se nós não conseguimos. Nós vivemos, trabalhamos no meio de pecadores, até às vezes pessoas assim. Temos que, às vezes, comer com elas. Nós não desprezamos essas pessoas. Agora, a atitude, a ação dela, o que ela está fazendo, Deus não aprova. Acho que eu sei que isso não está dizendo o contrário, mas só para esclarecer, para não é que a gente não quer o bem dessas pessoas, queremos. Cristo morreu para salvar elas. Deus ama todo mundo. Foi por isso que Cristo morreu, por causa dos pecadores. Eles têm esse tipo de desvio e pecado. Nós tínhamos outros, Então, se acontece dentro do nosso lar, é uma coisa triste, infelizmente. Não é fácil o crente suportar isso. Talvez é mais fácil outras coisas, porque também tem coisas terríveis. Ter um filho drogado, viciado, são coisas terríveis também. Esse é um tipo de pecado, mas só muda o rótulo, O veneno está dentro, Então, às vezes as pessoas não entendem. Claro, a pessoa acusou, tal. Só é um outro tipo de pecado. Meu filho talvez não vai ter isso, mas ele vai poder, de repente, ser um bêbado, um drogado, um viciado, pessoa imoral. Qual é a diferença? O veneno é o mesmo. É o rótulo que está um pouquinho diferente. Então, o crente, o mesmo que ele ia fazer pelo filho em outra situação, ou o filho pode ser uma pessoa moralmente comportada, mas ele também é um pecador, e ele vai para o inferno, para o mesmo lugar que vai o filho do outro. Desviado, todo tipo de pecado. Então, temos que orar. Não apoiar aquilo ali, não incentivar, não contribuir, mas receber em casa, ele sozinho, agora sem outra pessoa junto, sem contribuir com aquilo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.